seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas para você melhorar o seu listening, né? Tem muita gente aí que fala, como é que eu consigo melhorar meu listening? Eu consigo entender tudo quando eu leio, mas na hora de escutar eu não compreendo quase nada. Por que eu não consigo entender os falantes nativos? Bem, então, vou falar sobre algumas coisas, né, algumas ferramentas e algumas dicas que você pode usar nos seus estudos para você desenvolver o seu listening, né, para você melhorar aí as suas habilidades de compreensão oral, né? Listening nada mais é do que sua habilidade de compreensão oral. Very good. A primeira dica que eu tenho é escute, leia, escreva e fale inglês. Por quê? Quando você está trabalhando as 4 habilidades, você acaba enriquecendo todas elas, tá bom? E é interessante que você trabalhe aí principalmente o seu speaking, né? Porque o seu listening e o seu speaking, eles estão muito interligados. Então, quando você começa a falar inglês, você começa a entender como é que as palavras soam, isso aí vai te ajudar a entender melhor também, tá bom? E por que também é importante que você leia, que você escreva? Porque isso aí, obviamente, te ajuda a reter o vocabulário, né? Então, se você conhece o vocabulário, obviamente, quando você está escutando, você reconhece esse vocabulário. E por isso é importante você falar também, você procurar saber a pronúncia. Por quê? Porque as palavras, né, na maioria das vezes, a escrita é muito diferente da forma que elas soam. Então, se você trabalha aí todas as habilidades, você acaba enriquecendo o seu vocabulário, sabendo como cada um soa, como as palavras soam, né, conhecendo o som de cada uma, e quando você escuta, obviamente isso aí vai te ajudar a compreender melhor. Então, a primeira dica é que você invista em todas as suas habilidades. Tem muita gente que abandona a escrita. Tem muita gente que não escreve nada em inglês. Tem muita gente que lê bastante, mas nunca escreve. Tem muita gente que escuta muito inglês, mas nunca fala. Então, isso aí acaba, às vezes, te atrapalhando, tá bom? A segunda dica, e uma das que eu acho mais importante, é que você escolha diferentes tipos de materiais para você trabalhar o seu listening. Por quê? Às vezes, né, a gente tem um péssimo hábito de ficar na nossa zona de conforto. Então, às vezes a gente, por exemplo, seleciona ali uma playlist com áudios americanos e fica só naqueles áudios americanos sobre um determinado assunto e faz daquilo ali a nossa base preferida de estudos e fica para sempre nela. Isso aí tá bom, legal, você tá praticando seu listening, só que aí quando você escutar uma pessoa falando com um sotaque diferente, quando você escutar alguém que não é nativo, quando você escutar um britânico, por exemplo, você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque você só tem uma base de estudos. E outra coisa também é que quando você escolhe diferentes tipos de material, você acaba expandindo o seu vocabulário, então você acaba conhecendo novos termos e isso vai te ajudar. Às vezes as pessoas não entendem o inglês falado porque elas estão muito presas a só um tipo de assunto. Então, quando surgem termos de outros tipos de assunto, as pessoas vão ter dificuldade em entender mesmo. Um exemplo aí bem banal, falei disso aí esses dias até mesmo lá no Instagram, as pessoas elas tendem a ficar na zona de conforto quase como se elas tivessem medo de alguns tipos de material. Tem gente aí que está estudando inglês, mas nunca escuta um podcast, nunca escuta um audiobook. Por quê? Porque fala assim, é muito grande, eu não vou conseguir entender. Então a pessoa parece que ela tem medo daquele material. Esses tempos aí atrás, né, eu estava postando audiobooks aqui no meu canal e eu percebi que o interesse era super baixo. Quando eu fui buscar saber por quê, as pessoas falavam assim, porque é tudo em inglês. Então, assim, às vezes a dependência que a gente tem ali de uma tradução, de querer sempre o material em português, parece que trava a gente. As pessoas parecem que ficam com medo ali de pegar um material que é 100% em inglês, um material que é mais extenso, um material que é mais longo, né? Não tô falando que você não pode usar aí nos seus estudos áudios curtos, esse tipo de coisa, mas você também não precisa ter medo dos materiais longos, dos materiais que abrangem assuntos que você não está tão familiarizado, porque isso aí vai expandir o seu vocab, né, seu vocabulário. Isso aí vai expandir a sua base de termos. Então é importante que você tenha materiais diferentes para você estudar, tá bom? Não fica só nos mesmos tipos de materiais sempre, tá? Very good.
tente adivinhar pelo contexto. Às vezes, quando você está escutando alguma coisa, você não vai entender 100% do que está sendo falado. E tá tudo bem. Só que aí também é interessante você deixar que o contexto te ajude, né? Você tentar adivinhar pelo contexto. Às vezes, você não vai reconhecer cada palavra, como a gente diz, cada vírgula da sentença. Mas pelo contexto, mesmo que você não saiba o significado de uma palavra, pelo contexto você consegue adivinhar ali mais ou menos o que aquela frase significa, o que aquela expressão significa, tá? Então saiba usar o contexto ao seu favor. Entenda as grandes ideias, né? Foque nas grandes ideias. Tem muita gente que está escutando alguma coisa e aí a pessoa falou uma palavra, a pessoa não entende, o falante, né, falou uma palavra, aí a pessoa não entendeu a palavra, ela desespera e para de prestar atenção no que está acontecendo por causa de uma palavrinha que ela não entendeu. Então, foge disso, continua escutando, para de ficar. Cada palavra que eu digo, você vai parar e pensar no significado de cada palavra ali. What's your name? O que significa what? Por que ele utilizou what's? O que é your? O que é name? Se você ficar assim, quando a pessoa... Até você chegar no significado da primeira frase, a pessoa já falou mais 500, né? E você perdeu tudo. Então, tente acompanhar as grandes ideias, tente seguir pelo contexto, como eu acabei de falar. Entender 70%, 80% do contexto vai te ajudar mais do que você ficar ali preocupado em entender palavra por palavra, tá bom? Conheça os linking sounds. O que são os linking sounds? São aquelas palavrinhas, né, que quando a gente vai falar, a gente junta as palavras. E o que acontece? Linking sounds, né, aí eu diria que é o grande responsável por muita gente ter dificuldade no listening, porque isso aí acaba fazendo as frases soarem de forma muito diferente. Por exemplo, what are you talking about? What are you talking about? Tá bom? Então, assim, let it go, é justamente essa junção aí das palavras, né? Transformar uma, duas, três palavras ali e ligar todas elas. Então, conheça esses linking sounds. I don't know, tá bom? Então, assim, conheça esses linking sounds, porque eles são muito utilizados no dia a dia e, às vezes, eles são os responsáveis por a gente ter dificuldade em entender aquilo ali, porque, como eu falei lá na primeira dica, as palavras, né, às vezes, elas soam muito diferentes da forma que elas são escritas e acaba que, quando mistura com esses linking sounds aí a gente tende a confundir tudo. Então, é interessante que você conheça, né, os linking sounds, pelo menos os que são mais utilizados, tá? E por último, mas não menos importante, pelo contrário, a dica mais importante é justamente a nossa querida, famosa repetição. A repetição, ela é bem interessante, porque quanto mais você pratica, mais você vai aprender. Isso aí é comprovado de todas as formas possíveis. Uma ferramenta interessante é você ter o áudio em inglês e a transcrição em inglês. Se você tem muita dificuldade, você pode também associar ali a tradução. Mas lembre-se de que em algum momento você precisa abandonar a sua tradução, tá? No início não tem problema. No início você pode utilizar a tradução para tirar suas dúvidas, para você compreender melhor, né? Enfim, mas em algum momento você precisa abandonar a tradução, porque senão você vai ficar para sempre dependente dela, tá? Enfim, como eu estava falando da repetição. Pega um material em inglês, né? Um áudio com a transcrição em inglês, escuta esse áudio pela primeira vez em inglês, vê aí o que você consegue captar, tenta reconhecer os termos, tenta reconhecer as expressões. A segunda vez você vai acompanhar o áudio e a transcrição, vai conferir os termos ali que você não tinha entendido, vai conferir o que você tinha entendido e estava ok, beleza. E aí depois você escuta pela terceira vez somente o áudio outra vez. Aí você vai perceber que você já vai reconhecer muito mais coisa, né, comparado com a primeira vez. Como eu falei, se você quiser, você também pode colocar nesse intervalo aí da primeira vez 100% em inglês para a última vez 100% em inglês, se você tiver a necessidade, né, se você não entender muita coisa, você pode sim utilizar a tradução de alguns termos, a tradução de algumas palavras para você tirar suas dúvidas, tá? Mas é essa questão aí da repetição que vai te ajudar, que vai impulsionar o seu listening. Como é que eu vou conseguir melhorar meu listening bruscamente?
repetição. Quanto mais você ouvir, eu preciso muito melhorar meu listening muito rápido. Então, você tem que começar a investir na sua escuta diária, tá bom? Você tem que começar a escutar música, ver vídeo, escutar áudio, escutar podcast, escutar audiobook, tudo que você puder escutar aí em inglês, você vai colocar no seu dia a dia. É o que eu já falei várias vezes. É muito melhor que você estude um pouquinho todos os dias do que você tirar, por exemplo, 2 horas do sábado, estudar, mas passar o resto da semana escutando só português, tá bom? É interessante que você tenha prática aí e que essa prática seja diária. Very good. Bem, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você comece a aplicar essas dicas, né, no seu dia a dia, nos seus estudos. Eu te garanto aí que seu listening vai melhorar consideravelmente, ok? Bem, então é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.